Oi, Miola, você tá bom? Opa, bom dia, Mauro, tudo bem? Um abraço para Tudo bem. ti, outro para ti, Rebeca. Bom estar aqui com vocês. Continuando no sul, não tão extremo sul, lá em Santa... Você está em Santa Catarina? Tô em casa. Helenira, que bom. Legal, bem-vinda, Helenira. Uma Bom dia, dupla Helena. sulina, sulista, Bom muito bem dia, tirado. Jefferson. Bom dia, Bom Mauro. Bom dia, dia, querida. Rebeca. Bom dia, comunidade. Não é tão bom o dia, mas Pois não é, começou tão animado. nossa comentarista de futebol das segundas-feiras, hoje eu quero ouvir vocês dois, nós, Rebeca e eu aqui, tocando o Fórum Café, mas vocês estavam em condição de assistir a partida Brasil eliminado 0-0. A Helenira me mandou um comentário no meio do jogo falando: ó, o Brasil está dominando o jogo, mas não chega perto da área da Jamaica. Como é que foi o jogo, Helenira? Faz sua análise. Então, foi um jogo em que o Brasil ficou com a posse de bola toda, né? A Jamaica só fez de se defender, mas elas entraram no jogo pelo 0-0. E, novamente, o esquema de jogo que a Pia montou não funcionou e o esquema da adversária funcionou. Mesma coisa que aconteceu na França, né? Só que ao contrário. Mesma coisa, só que ao contrário, que dessa vez a gente entrou para um jogo avançado, um jogo de ataque, para jogar na frente, para ocupar o espaço, para ficar com a bola. Fez isso, só que não conseguiu finalizar e a defesa da Jamaica conseguiu segurar o 0-0, né? Então, eu acho que a Pia é de novo a responsável, assim como eu disse que a Pia foi responsável pela derrota contra a França. A Pia é responsável por esse empate por dois motivos na minha leitura. A primeira é que eu não entendo, tem uma coisa que eu não entendo, que é o seguinte: no primeiro jogo contra o Panamá, tudo bem, o Panamá é muito mais fraco, então não é que necessariamente você fosse repetir, mas a dupla que funcionou foi Bia e Ari, né? A dupla que fez os 3 gols, se não os 4. Foi a dupla que funcionou. A Pia botou as duas jogando separadas. Em nenhum momento, literalmente, ela substituiu a Ari pela Bia. E aí não faz sentido. Se você tem um esquema de jogo que é o que melhor funciona, você desmonta ele. Ela já tinha feito isso no jogo passado, só que no jogo passado tirando a Bia, nesse jogo tirando, colocando a Ari no lugar da Bia, né? Não começou nenhuma das duas partidas com a Bia. E assim, a finalização ruim, o Brasil jogando mal, as jogadoras que estavam sem a bola, porque assim, esse tipo de jogo em que você tem um time todo na defesa, você precisa de muita movimentação sem a bola, porque você precisa conseguir se desmarcar e dar opção para quem está com a bola. E elas não fizeram isso. Elas jogaram quadrado, elas jogaram estaqueadas, cada uma na sua posição, sem um deslocamento que é necessário para um time que joga tocando bola no pé quando você tem uma defesa muito fechada. E aí, isso significava que os nossos ataques aconteciam, mas eles eram sempre meio quebrados, porque eles eram muito marcados. As jogadoras da Jamaica foram muito eficientes na marcação, fizeram 2, 3 ataques no jogo inteiro, um deles foi na direção do gol, ou seja, elas não se pretendiam ficar com a bola, fizeram cera desde o primeiro minuto do jogo, todos os tiros de meta, se jogavam no chão, ficavam sentindo uma falta por meia hora, e aí todos os momentos elas arrastaram o jogo para a lentidão, e o Brasil se deixou arrastar. A Pia demorou muito de novo a mudar. A única mudança que ela fez para o início do segundo tempo foi trocar a Ari pela Bia, que para mim não faz o menor sentido, elas precisavam jogar juntas. E depois, com 15 minutos do segundo tempo, botou 3 jogadoras para botar o time para frente, tirando a Marta, que era quem estava conseguindo fazer a articulação pelo meio. Não jogou pelo lado em momento nenhum, não teve jogadas, e aí a gente precisa lembrar que os 4 gols contra o Panamá saíram pela esquerda. Então não faz sentido. Mas tudo bem, tinha uma enorme avenida no time do Panamá pela esquerda, é verdade que não tinha esse mesmo espaço contra a Jamaica, mas o fato é que você tinha que construir esse espaço com o deslocamento das jogadoras, com posicionamento, e de novo, muitos erros de passe. E aí a gente percebe que pesou o nervosismo da coisa.
Então, eu acho, a Marta acabou de dar uma entrevista dizendo que era a última Copa dela, que ela não vai mais jogar a Copa, e eu acho que a Pia, infelizmente, acabou o ciclo dela à frente da seleção, porque realmente ela errou muito, assim, uma dose muito grande de responsabilidade dessa eliminação, na minha leitura, é da técnica brasileira. Vai torcer para quem, Helenira? Foi, então, para a África do Sul, que eliminou a Itália. Pois é. Tem umas surpresas boas aí, né? Colômbia. Não, eu acho que a Colômbia é o time dos novos, né? Dos que chegando nessa Copa. A Colômbia é o que está mais organizado, fez uns jogos muito bonitos. E eu acho que é a nossa latino-americana. A Argentina foi eliminada sem fazer nenhum ponto, eu acho. Ou não, teve um empate, né? Um pontinho só. Brasil eliminado, de latino-americano ficou a Colômbia. E, bom, primeiro de tudo, torcer para os Estados Unidos não ganhar. Esse está mais fácil pelo jeito, o time dos Estados Unidos está muito bagunçado. Não está funcionando, de longe perdeu a distância que tinha para os outros, mas a Colômbia, vamos ver. Miola. E você, Miola, viu o jogo? Opa, Mauro, não, eu não consegui assistir, estou, na verdade, num compromisso apenas com esse parente de estar aqui na conversa com vocês. Nossa, que mas olha, deixa-me te dizer, viu? Se eu tivesse assistido o jogo, eu não conseguiria fazer esse tipo de análise que fez a Helenira, não é? E eu acompanho, portanto, a relatora com a sua qualidade analítica sobre o futebol e sugiro, inclusive, que se crie uma editoria de futebol dentro da revista Toda segunda-feira a gente tem um quadro aqui, Jornal da Fórum na Copa do Mundo com a Helenira e a Michele Cirilins, irmã da Liana. As duas sabem tudo de futebol, sabem tudo. Bacana, viu, Helenira? Não conhecia esse teu talento de análise esportiva. Parabéns. Flamenguista, roxíssimo. Eu vi o jogo pela Helenira agora. Consegui assistir o jogo, entender. E eu acho que o que abundou na estreia contra o Panamá, né, foi o que faltou hoje, né? Talento e gols. Né? Fizeram 4 lá, e um gol, que é uma pintura, né, uma obra-prima do futebol. Né? O terceiro gol, eu acredito, né, do Brasil naquele jogo, e lamentavelmente faltou hoje. É triste, né? As gurias vão bem, eu acho que tem toda uma representação do futebol e a presença, né, da mulher nesses espaços, né, plenos da sociedade e com diferencial em relação à seleção masculina. Mas muito bacana a reportagem da Helenira. E o jogo pelas lentes da Helenira. Você vai torcer para quem? Se é que vai torcer para alguém? Eu também acompanho a relatora pela prioridade de escolher África do Sul e Colômbia. Tony, a vantagem de sair a seleção brasileira, se é que tem vantagem, né? É que aí você não precisa torcer para uma seleção, né? Você pode torcer para várias, né? Ou torcer para a Nigéria, torcer para a Colômbia, torcer para essa incrível seleção da África do Sul, e também vou torcer para o Japão. Essa seleção japonesa aí. Japão realmente bem legal. Você vai torcer para quem, Rebeca? Olha, eu tô aí também, hein? Colômbia, África do Sul. Colômbia e África do Sul também. Não tem muito, né, o que fazer. Gosto dessas seleções aí. E já tem pedidos aqui, olha, Helenira para técnica da seleção brasileira. Tá aí, hein? Já há pedidos. Tô nessa. Tudo der errado, Helenira. Bom, a gente teve agora de manhã uma notícia. É uma notícia legal, a gente se anima e tudo, mas de baixa relevância. Vamos combinar para o cenário político, né? Essa história aí da prisão do hacker de Araraquara e da Carla Zambelli são personagens absolutamente laterais nessa altura do campeonato, da conjuntura. Nem os bolsonaristas apoiam mais a Carla Zambelli, de tão isolada que ela está, e o hacker de Araraquara virou uma figura patética, constrangedora. Para falar dos assuntos centrais da conjuntura, primeiro Miola, na sequência já te libero, Miola, que eu sei que você tem compromisso, e a gente continua com a Helenira na sequência. Você fez um artigo ontem, o Miola é um dos grandes analistas do tema militar, a gente já vinha conversando,
não me parece grave, me parece gravíssimo o que a gente assistiu nesses últimos 2 dias. Primeiro, um inquérito do Exército responsabilizando a vítima pelo crime, né? Responsabilizando o governo Lula e a democracia pela tentativa do 8 de janeiro. E no dia seguinte a gente viu um ofício do chefe de gabinete, que era uma posição institucional do Exército. Agora não, é o chefe de gabinete, que é a voz do comandante do Exército, referendando essa conclusão e dizendo, não, a gente não fez nada porque o GSI, ou seja, o governo Lula, disse que o quadro na esplanada era de normalidade. Grave, Miola, você acha? Eu acho que é muito grave, não chega a ser surpreendente, né, em se originando no Exército Brasileiro. Né? E se nós recordarmos aqui, e no dia de ontem eu ouvi alguns analistas recordando aquele famoso inquérito da Rio Centro, né? Um inquérito forjado, uma peça farsesca muito controvertida, né? E que, se eu não estou equivocado, aquele processo, né, ele gerou inclusive a demissão do general Golbery, né? Que defendia que o inquérito fosse reaberto porque estava totalmente maculado, né, pelas farsas, as fraudes. E esse inquérito que o Exército realizou, iniciado em 11 de janeiro, conforme noticiou a Folha de São Paulo, a gente nem sabia que tinha um inquérito, né, ele foi noticiado só no dia de ontem, antes de ontem. 11 de janeiro foi concluído em março, e ele tem as mesmas características de uma peça farsesca, né, sequer ouviu as pessoas às quais ele supostamente estaria acusando, que eram os responsáveis pela Secretaria da Defesa da Segurança Presidencial e pelo Departamento de Segurança, né, Presidencial, que são 2 militares, né, o general Feitosa, não é, e outro general. Então é uma peça montada, não é, com um propósito único de safar, né, as Forças Armadas da responsabilidade, isentá-las, né, e pior e mais grave é transferir a responsabilidade pelos acontecimentos infames do 8 de janeiro, né, como tu disseste, né, para as próprias vítimas, né, que é o governo Lula e a democracia. Eu acho, viu, Mauro, que nós, se não surpreende a verdade, mas, né, inspira aqui uma situação que ela é muito delicada. Primeiro, eu fico absolutamente convencido que não está dando certo essa escolha que o governo está fazendo em relação aos militares, né? Ela se esgotou em si mesmo, né? Os militares já demonstraram que eles não vão investigar os seus oficiais envolvidos em todos os acontecimentos. Bom, o Mauro Cid não está sendo investigado, né? O comandante do batalhão da Guarda Presidencial, Coronel Fernandes da Hora, não está sendo investigado. Aqueles militares que participaram, né, dos acampamentos, dos atos, que foram flagrados no 8 de janeiro e antes disso, né, atuaram nos preparativos, não estão sendo investigados. E então está havendo um esgotamento desse modelo, né, em que a liberalidade dada pelo governo, por meio do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para que o Exército, né, se autogoverne, está gerando uma situação, do meu ponto de vista, que ela é perigosíssima, de criar uma realidade de impunidade, né, a priori. Eu acho que o governo deveria examinar esta situação, né, com muito mais determinação, exigir, né, uma revisão do que aconteceu, porque este inquérito ele tem o seu significado agravado neste ofício que tem uma formalidade, que quem assina, redata aquele ofício que tu mencionaste, é o chefe de gabinete do comandante do Exército, general Tomás Paiva, mas na realidade é um ofício do comandante do Exército Brasileiro, encaminhado para a CPMI, aí isso é um aspecto extremamente grave, foi encaminhado para a CPMI dos atos golpistas por meio do Ministério da Defesa, porque é uma formalidade institucional. O Exército ele não se reporta diretamente a um poder, quem se reporta é o ministro correspondente da Defesa. Então faz essa informação à CPMI dos atos golpistas, atendendo a um pedido de um deputado do PL do Ceará,
E exatamente, me parece até uma peça de encomenda esta, para informar... Parece tudo armado, né? Parece tudo armado. Que é uma das peças, uma das figuras fascistas mais deploráveis do Congresso Nacional, o Exército dando bola para esse sujeito aí, dialogando com ele. Mas é que isto, exato, que é o coração do raciocínio da extrema-direita, não é? Que é de construir o que eles chamam lá dessa narrativa de que houve um autogolpe e não houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Então veja que o assunto ele ganha uma outra dimensão, ele se reveste de ainda maior gravidade, porque ele tem esse componente que o Exército Brasileiro faz isto, se isenta da sua culpa, não é? Se desresponsabiliza pelos seus atos, acampamentos que eles mantiveram, tudo que a gente sabe, não vou reprisar aqui, culpabiliza o próprio governo, né, o governo Lula, e faz uma comunicação política à CPMI, atendendo a esta visão faccional que tem a extrema-direita, que é exatamente nesse sentido de culpabilizar, né, o atual governo e isentar, né, o bolsonarismo e as Forças Armadas, especialmente as cúpulas partidarizadas do Exército Brasileiro, sobre os acontecimentos. Eu acho que o governo tem que revisar a sua percepção, sua postura sobre esse assunto, e atuar em relação a isso é extremamente grave, na minha visão. É isso aí. Estamos mal. Que dia? Ontem foi um dia difícil para o governo, né? Para a democracia brasileira. Está sendo, né? Desde o início da chacina, que não acabou. A chacina do Guarujá não acabou, gente. É importante ter clareza disso. Ela prossegue lá no Guarujá. Né? Continuam matando lá no Guarujá. Vamos ver esses próximos dias. Miola, obrigado demais pela tua passada por aqui. Estava querendo muito te ouvir. Realmente, essa sua análise sobre a situação do Exército, e sobretudo a relação do Exército com o governo e com as instituições brasileiras, desde quando a CPI pediu para o Exército falar qualquer coisa. Pediu nada. O Exército, que o Exército tem que dar palpite sobre o trabalho da CPI, né, Miola? É muito espantoso isso. Uma desfaçatez. Eu acho que sobe o degrau, né, da gravidade desta relação. Ela é permanentemente conflitiva, né, com o Exército. E, finalmente, né, Mauro e Lenir e Rebeca, nós temos que tratar de maneira central este que é um ator da cena pública e desse período histórico, que ele tem um papel determinante na sobrevivência da democracia e no futuro da nossa democracia. Uhum. Ele pode, eventualmente, desaparecer do noticiário, entrar embaixo, mas ele é o fator central, que determinará se nós sobreviveremos em termos de um Estado de Direito, de uma democracia, ou se haverá um colapso e uma ruptura institucional. É uma ameaça permanente. Eu agradeço vocês e fico ainda mais agradecido pela análise aqui brilhante da Elenira sobre futebol. Nossa comentarista. Obrigado, Miola. Boa continuidade de compromisso. Obrigado por ter interrompido e vir aqui. Nada. Um abraço grande. Tchau. Até segunda-feira. Tchau.